5, no verso 43 e verso 48. Nós decidimos gravar hoje também o culto, porque eu tenho ficado preocupado com os irmãos, ou que têm faltado, ou que não têm vindo. Alguns não vêm, por certo, em função de alguma enfermidade, ou até algumas comorbidades. De qualquer forma, a ausência do irmão aqui, por qualquer motivo, é algo que faz com que esses irmãos que não vêm, não estão vindo à igreja, sejam prejudicados com o alimento da palavra. Então eu estou preocupado com isso, e por isso eu decidi no dia de hoje gravar esse culto, para que nós possamos colocá-lo no ar para os irmãos que não venham aqui possam ouvir e ser alimentados com a palavra. E hoje então vamos ver capítulo 5 de Mateus, versos 43 e 48. Vamos ler juntos, irmãos, esse trecho da palavra de Deus, que diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celeste. Oremos. Pai Celeste, nós suplicamos que Tu nos conduza nesse estudo da Tua palavra e que nos edifique pelo poder e graça do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que lemos, ele compõe o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele marca o início do ministério de Jesus. Eu gostaria que os irmãos mantivessem as Bíblias abertas para a gente acompanhar a exposição da palavra. Se você observar no verso 4, nós veremos no capítulo 4 de Mateus, nós vamos ver aí a tentação de Jesus, o batismo, a tentação de Jesus no capítulo 4. Depois o texto fala que ele volta para a Galileia e ele chama os discípulos. O chamado dos discípulos dele coincide com a pregação do Evangelho na Galileia, e aqui no capítulo 5 registra um dos seus sermões, que é o Sermão do Monte, marcando o início do ministério de Jesus. Esse Sermão do Monte, ele foi dirigido aos cidadãos do reino, mas ele foi ouvido por muitos que não faziam parte desse reino. Jesus Cristo, ele fala que bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. E tem muitos daqueles que ele estava pregando que não faziam parte desse grupo, mas ainda assim, eles ouviram. E é o que nós vemos exatamente na abertura deste sermão, que ele trata a fonte da verdadeira felicidade. Nós chamamos a atenção aí, irmãos, para a segunda parte do texto desse sermão, que fala sobre o contraste. Observe bem a partir do verso 21. Ele fala: ouviste o que foi dito aos antigos. E você observa o verso 22. Eu, porém, vos digo. Você pode também observar aí no verso 27, ouviste o que foi dito. E no verso 28, eu, porém, vos digo. A mesma coisa no verso 33, também ouviste o que foi dito aos antigos. E no verso 34, eu, porém, vos digo. Então Jesus está fazendo uma comparação daquilo que os antigos disseram
e daqui em relação àquilo que ele está dizendo no presente momento. E aí nos chama a atenção que quando Jesus fala, eu porém vos digo, ele não está contrariando a lei. Não é possível que isso aconteça. Aí você pergunta, mas por que não é possível? Porque tem muitas pessoas que comentam esse texto dizendo assim, o Antigo Testamento, ele é o tempo da lei, ele é o tempo assim, que as coisas eram muito duras, muito pesadas. Jesus quando veio mudou tudo, e Jesus quando veio mudou a lei, Jesus quando veio transformou a lei. Só que nós encontramos aí no verso 17 do capítulo 5 de Mateus, Jesus dizendo que não veio para revogar, quer dizer, ele não veio para mudar a lei, para alterar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Portanto, Jesus Cristo, quando ele fala, eu porém vos digo, ele não pode estar dizendo algo diferente daquilo que a lei dizia. Jesus não está contrariando a lei ao dizer, eu porém vos digo. Jesus está fazendo o que então? Jesus está apresentando a interpretação correta da lei. Por isso que ele está dizendo, ouviste o que foi dito na lei. Ele não fala isso não. Ele fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos. O que ele está dizendo aqui é, como é que os antigos interpretavam a lei, como é que os escribas, os fariseus, como é que esse pessoal ensinava a lei, quando eles estavam ministrando nas sinagogas, como é que eles ensinavam acerca da lei. E Jesus aqui fala, eu porém vos digo, ele está dando uma interpretação correta da lei. Outra coisa que vemos, irmãos, é do versículo 17 até o versículo 20, caminhando aí por esse sermão, esse início do sermão da montanha, o texto fala que Jesus veio cumprir e não revogar, que é o verso 17 que lemos. Esse texto também fala que a lei será exigida no julgamento, ou seja, essa lei não é uma lei que nunca será usada, ela será exigida no julgamento. E o texto fala também que a justiça dos cidadãos, ela tem que exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Está dizendo aí no verso 20 do capítulo 5. Jesus está falando, olha, se vocês querem fazer parte do meu reino, do reino dos céus, do reino do Pai, a justiça de vocês tem que ser maior do que a justiça daqueles que estão ensinando a lei para vocês. Tem que ser maior do que a deles, porque eles não estavam traduzindo ou interpretando devidamente a lei. E aqui, irmãos, a partir do verso 21, como dizemos, Jesus apresenta um contraste. Ele apresenta um contraste daquilo que os escribas e fariseus ensinavam. Sobre o quê? Sobre o homicídio, no verso 21, sobre o adultério, no verso 27, sobre os juramentos, no verso 33, sobre a vingança, no verso 38, e sobre o amor ao próximo, no verso 43. E esse verso 43 é o verso que nós lemos. Então observe que esse amor ao próximo está dentro de uma série de contrastes que Jesus estava apresentando. Ouviste o que foi dito aos antigos, ouviste o que foi dito pelos escribas, pelos fariseus, e eu porém vos digo. E esse é o texto. E aí os antigos, quem eram esses antigos? E o que esses antigos disseram? Os antigos eram os doutores da lei, né? E o que eles disseram? O texto está dizendo no verso 43. Ouviste o que foi dito por esses antigos. O que eles disseram? Amarás o teu próximo. Muito bem, mas eles disseram, odiarás o teu inimigo. Observe que o texto fala que o seu inimigo tem que ser odiado. Observe que se você não odiar o seu inimigo, você não estará cumprindo a lei. Para você cumprir a lei, você tem que odiar o inimigo. Veja que coisa estranha isso aí. E aí, esse texto é de fato o texto da lei? É uma pergunta que fazemos. É esse texto que tinha na lei? E o que nós encontramos, irmãos, na lei, em Levítico 19, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o que o texto da lei fala, isso. Observe que o texto da lei não tem nem a palavra inimigo.
A palavra não explica o que é o próximo, e por isso que tinha muita dúvida sobre quem é o próximo. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, ele estava explicando para aquelas pessoas quem era o seu próximo. Porque até na época de Jesus estavam discutindo isso. Mas a lei falava que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E o mesmo capítulo mais adiante do livro de Levíticos diz: se o estrangeiro peregrinar em vossa terra, não o oprimireis. Como o natural, quer dizer, como o judeu, como o conterrâneo de vocês, como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-eis como a vós mesmos, porque estrangeiros foste na terra do Egito. Isso é o que estava na lei. Na lei não tem absolutamente nada em relação a odiar o teu inimigo. Você tem que odiar o teu inimigo. Mas veja, irmãos, que coisa estranha. Portanto, isso aí, esse texto que Jesus escreve, fala, que foi escrito em Mateus verso 43, isso não está na lei. Não está escrito na lei que eu tenho que amar o próximo e odiar o inimigo. Por isso que Jesus fala: ouviste o que foi dito. Isso não tem na lei. Mas a pergunta é: se não tem na lei, como é que esse pessoal deturpou o que estava escrito na lei? Como é que eles chegaram nessa conclusão? Talvez, irmãos, foram influenciados pela história, que o povo judeu, o povo hebreu, um pouco sofreu muito. Eles foram perseguidos por muitos povos. Eles foram perseguidos por egípcios, por assírios, babilônicos, cananeus, eles foram traídos por samaritano, por último os romanos invadiram. Então, há uma questão até envolvendo o patriotismo. Eles, talvez influenciados por essa circunstância histórica, eles diziam que o próximo deles é quem? É aquele conterrâneo nosso, é o judeu como eu, é o hebreu como eu, esse é meu conterrâneo. Esse nunca me prejudicou e, portanto, eu devo amar aquele que é da minha terra. É como se nós disséssemos hoje: nós temos que amar os brasileiros, mas se for argentino, se for chileno, se for paraguaio, uruguaio, nós devemos detestar. Essa é a ideia que eles passavam, ensinavam naquele tempo. Mas o que disse Jesus? Olha só, irmãos, a diferença da interpretação da lei que Jesus deu. Jesus falou: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. A ordem de Jesus é essa: é para que amemos os nossos inimigos. Mas vamos ver o que Jesus disse. Irmãos, esse texto aí, nós colocamos aí o texto no grego para dizer aos irmãos que a palavra amar tem dois tipos de palavras amar que é usada no Novo Testamento. Uma das palavras é agapau, que é essa que está marcada aí no texto que lemos, no versículo 44. E outra palavra é filéu. A palavra filéu significa gostar de, expressa sentimento para um outro, normalmente traduzida por amar. Mas a palavra filéu é sentimento, é o que você sente. Você gosta da pessoa, você sente isso. Você não gosta, você sente isso também. Então, o que nos diz Mateus 10, 37? Quem ama seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Nesse texto está expressando sentimento. A ideia de amar o pai ou amar ao filho está dizendo aquilo que você sente em relação ao pai, aquilo que você sente em relação ao filho. E Jesus está dizendo que nós temos que ter este mesmo sentimento em relação a ele. Outro exemplo é o que nós encontramos em João 11:3. O texto fala em relação a Lázaro, né? A morte, quando da morte dele. João registra: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Por que amas? Porque Jesus ficava sempre hospedado na casa de Lázaro. Ele ia em Jerusalém, Lázaro morava a 7 quilômetros de Jerusalém, ele andava 7 quilômetros para na casa de Lázaro. Então, ele amava Lázaro. Mais adiante diz: então disseram os judeus: vede quanto o amava, quanto Jesus tinha consideração por Lázaro, quanto Jesus tinha sentimentos por Lázaro, porque ele conhecia Lázaro.
Agora, irmãos, outra palavra que encontramos no texto bíblico é agapau ou ágape, que é também traduzido por amar, expressa disposição, expressa uma decisão, expressa um propósito no coração para amar. Cerca de 143 vezes nós encontramos essa palavra no Novo Testamento. E o capítulo 10 de Marcos diz: e Jesus, fitando-o, amou e disse: uma coisa só te falta, vai e vende tudo que tem aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus fala isso com um jovem chamado moço rico, ou um jovem de muitas qualidades. E quando Jesus, o texto fala que Jesus, fitando-o, quer dizer, olhando para aquele jovem, Jesus o amou. Mas Jesus não conhecia esse jovem. Esse jovem foi citado na Bíblia, nem o nome dele é registrado. Esse jovem não era um jovem que vivia aqui, Jesus, da convivência de Jesus. Jesus não poderia amá-lo como sentimento, como algo que você sente dentro de você, porque ele não fazia parte da convivência de Jesus. O amor aí é uma disposição favorável para buscar o bem do jovem, independentemente dos méritos do jovem ou dos defeitos do jovem. Jesus, quando olha, ama o jovem no sentido de querer buscar o melhor para ele, buscar o bem dele. E é isso também, irmãos, que encontramos no texto que lemos, quando o texto diz: amai os inimigos de vocês. Esse amor aí é um amor que está ligado não ao sentimento, mas é um amor que está ligado à disposição de fazer o bem. Veja só o que Jesus fala, irmãos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nesse texto, Jesus não mandou gostar dos inimigos, mas amar os inimigos. Gostar de alguém é uma coisa que acontece, amar é decisão. Você pode gostar de uma pessoa. Para você gostar de alguém, você tem que estar sintonizado com a pessoa. Você já viu pessoas que você gosta de estar perto dela? Às vezes é uma pessoa que você nem conhece direito, mas é uma pessoa que lhe traz segurança, ou lhe traz determinados sentimentos que faz com que você goste de ficar perto dela, goste de conversar com ela, goste de ouvi-la. Portanto, esse gostar é um sentimento, e você não controla os seus sentimentos. Os seus sentimentos você não tem como controlar, mas o que Jesus está dizendo é que nós devemos amar os inimigos, e amar tem a ver com decisão, e amar não é coisa fácil, né, irmãos? Amar inimigo é coisa difícil. Se amar amigo já não é fácil, inimigo é muito pior. E o que o texto nos ensina? Ele nos ensina o seguinte: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ou seja, se nós temos dificuldade para orar para amar os nossos inimigos, nós devemos começar por onde? Pela oração, orando pelos que nos perseguem, né? Mas por que devemos amar os inimigos? E aí, irmãos, nós vamos continuar no texto. O texto nos mostra que nós devemos amar os nossos inimigos, porque esta prática nos faz parecidos com Deus. Veja só o verso 44 e 45. Ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que nos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, que faz nascer sol e faz nascer chuva por pessoas que não amam, pessoas que não o consideram como Deus, e Deus faz esses atos de bondade para com eles. Mas veja como o texto fala: para que vos torneis filhos, mas o livro de João não fala que filhos de Deus é aquele que o aceita, é aquele que crê nele, não é? O texto de João não nos ensina assim, que todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Como é que esse texto diz assim no verso 45: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste? Irmãos, é que o termo filho aqui, ele não é no sentido genético,
não é no sentido de geração, é no sentido de parecer. Quando o texto bíblico fala que você é filho de alguém, o texto bíblico está dizendo que você se parece com alguém, com esse alguém. Os irmãos devem estar lembrados que João registra a conversa de Jesus com alguns escribas, fariseus, onde eles diziam: nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: não, vocês não são filhos de Abraão. E Jesus diz assim: se vocês fossem filhos de Abraão, o que vocês faziam? Vocês praticavam as mesmas obras que Abraão praticou. Porque filho é aquele que pratica as mesmas obras do pai. Filho é aquele que se parece com o pai. Portanto, quando nós praticamos as coisas que Deus pratica, nós nos tornamos filhos de Deus. É exatamente o que nós encontramos aí no texto que lemos. Devemos amar os inimigos, porque isso nos faz parecido com o Pai. E na graça comum, ou seja, a graça comum do Criador, Deus beneficia todos os homens. Devemos também amar os nossos inimigos, irmãos, porque este tipo de comportamento mostra o nosso diferencial como seguidores de Jesus. Veja só o verso 45 do texto que lemos. Diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Ora, o texto está nos mostrando que esse tipo de comportamento faz com que nós sejamos diferentes dos outros. No caso do povo de Israel, eles tinham uma revolta muito grande com os publicanos. E publicanos eram aqueles que cobravam impostos para Roma. Então, eles eram inimigos dos publicanos. E falavam que os publicanos não eram dignos, nem ou estavam muito distantes do reino dos céus. E o que Jesus está dizendo nesse texto é que quem não ama os inimigos faz como os publicanos, que amam apenas aqueles que os amam. Portanto, irmãos, Mateus 5,16 nos ensina também que amar somente os que nos amam não faz brilhar a nossa luz diante do povo. E Jesus, em Mateus 5,16, diz que assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Por que a nossa luz tem que brilhar? Para a gente ser diferente, mostrar que nós somos diferentes, ou seja, nós temos um diferencial em relação a eles. O texto nos ensina, irmãos, que nós devemos amar os nossos inimigos, porque esta virtude contribui para o aperfeiçoamento nosso como servos de Deus. O texto diz: portanto, sede perfeito, como é perfeito vosso Pai. A gente lê esse texto às vezes pensando assim, que não é possível ser perfeito como Deus. E claro, não é possível ser perfeito mesmo como Deus. Mas que tipo de perfeição é esta que o texto que lemos está dizendo? O apóstolo Paulo, ele falando aos Filipenses 3:2, ele diz: porque não que eu tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Ou seja, o apóstolo Paulo afirmou que ele não era perfeito, mas que ele buscava a perfeição. E esse buscar a perfeição é buscar a perfeição em quem? Buscar a perfeição no Pai, buscar a perfeição em Jesus Cristo. Amar os inimigos nos faz amadurecer espiritualmente, nos faz crescer espiritualmente. Agora, irmãos, que autoridade Jesus tinha para nos dar uma ordem tão difícil como essa? De amar os inimigos é uma ordem muito complicada, muito difícil. Qual a autoridade que Jesus tinha? E aí nós lemos no livro de Romanos, no capítulo 5, onde Paulo escreve: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, quando inimigos, nós fomos o quê? Reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Ora, irmãos, nós sendo inimigos, Deus nos alcançou com a sua graça, com a sua bondade. E Jesus Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. E assim como Ele amou os seus inimigos,
Ele nos desafia hoje a amarmos os nossos inimigos. E por isso, no texto que lemos, Jesus Cristo fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É muito difícil isso, irmãos. Não é fácil. Mas as pessoas que abraçam pela fé o Senhor Jesus devem buscar serem parecidos com Ele. E para ser parecido com Jesus, nós temos que amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Que Deus possa, irmãos, nos edificar mediante a Sua palavra e que Deus possa nos fazer crescer na fé, crescer na graça e crescer no conhecimento de Cristo Jesus.